Boa noite. Eu quero conversar hoje com vocês, aproveitando a ocasião, a respeito da Páscoa. Seria uma comemoração cristã ou seria uma comemoração judaica? Antes eu gostaria que você se inscrevesse aí no nosso canal. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto. Hoje há uma movimentação muito grande em torno da comemoração da Páscoa. Apesar de não se comemorar como os judeus comemoravam, deu-se a esse período o nome de Semana Santa e a sexta-feira chamam Sexta-feira Santa e chamam também de Semana da Páscoa. E as pessoas então gostam de desejar Feliz Páscoa e aproveitam a ocasião para se reunir em família, para comer pratos especiais, trocar presentes entre as pessoas, trocar ovos de chocolate, né? São muitos os costumes, mas a ideia é a Páscoa. Quando dizemos que a Páscoa não é uma festa cristã, muitas pessoas, inclusive evangélicos, protestantes, ficam zangados ou ficam espantados, não querem deixar uma tradição de lado e querem comemorar a Páscoa. Houve uma espécie de substituição do que o Senhor Jesus estabeleceu. A Páscoa é uma comemoração dos judeus, uma comemoração estabelecida por Deus para o povo quando se retirou do Egito. E é interessante que a Páscoa não é propriamente a festa em si, mas a Páscoa é um cordeiro assado, deveria ser comido em pé na ocasião em que sairiam do Egito. O sangue desse cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas, para que então os primogênitos dos judeus não fossem mortos. Então, nós já começamos a perceber alguma coisa errada, porque a Páscoa não é a festa, a Páscoa é um elemento da comemoração. Mas até mesmo os judeus começaram a chamar de Páscoa, né? Tem-se perdido a visão da importância da ceia, que é, na realidade, a comemoração dos cristãos. E tem-se dado uma ênfase à Páscoa como se fosse uma festa cristã. É na comemoração da Páscoa que costumam comemorar a ressurreição de Cristo, quando deveria ser na comemoração da ceia. O próprio dia que nós guardamos guardamos como dia do descanso, é um dia comemorativo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas a ceia também é comemorativa, tanto do sacrifício quanto da ressurreição do Senhor Jesus. Jesus substituiu a Páscoa pela ceia.
houve uma substituição. Os seus discípulos não são obrigados, nem são convocados ou conclamados a observar, a guardar a Páscoa. O Evangelho de Lucas é bem detalhado a esse respeito, e nós encontramos no capítulo 22, a partir do versículo 7, algumas informações muito importantes para nós. Primeiro, queria observar que no versículo 7 diz assim: chegou, porém, o dia dos asmos. Então, o que hoje se chama festa da Páscoa, chamavam o dia dos asmos. Eram os pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa. Então, era um dia em que se sacrificava um cordeiro, e esse cordeiro, então, era chamado de Páscoa. Mandou Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Então, esse cordeiro sacrificado, assado, era chamado de Páscoa e era comido como a Páscoa. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? E aí então Jesus dá instruções a respeito do lugar onde eles comemorariam e onde eles comeriam a Páscoa. No versículo 11 nós lemos: e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, novamente aí, percebemos que era comer o cordeiro que era conhecido, que era chamado de Páscoa. É claro que além desse cordeiro existiam os outros elementos, que eram os próprios pães ázimos. Existia um caldo amargo que eles comiam, onde eles embebiam o pão e depois então comiam. Eles foram então e prepararam a Páscoa. Chegaram a hora de comer a Páscoa, se puseram à mesa. E o texto diz que Jesus se pôs à mesa com os 12 apóstolos. E ele diz novamente: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Logo depois, nós vemos o Senhor Jesus tomando o cálice e, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Este cálice de vinho fazia parte do que eles comiam na Páscoa e bebiam na Páscoa. Logo depois, então, Jesus declara que não estaria bebendo mais do fruto da vide até que viesse o reino de Deus, a anunciação da ressurreição dele. E logo depois, então, o Senhor Jesus pega o pão, dá graças pelo pão, parte o pão, distribui para os seus discípulos e diz: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Jesus, então, ali está introduzindo uma outra comemoração, que nós conhecemos como
a ceia do Senhor. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então o Senhor Jesus, ele comemorou a Páscoa, comeu a Páscoa junto com os seus discípulos, terminou de comer a Páscoa e instituiu a ceia. Ele tomou o pão, partiu, disse que era o seu corpo, pegou novamente o vinho e disse que era o seu sangue, que era o novo testamento do seu sangue. Quando ele disse Novo Testamento, ele envelheceu o primeiro. Ele fez uma substituição. E então nós passamos a comemorar a ceia. Por que isso? Na Páscoa, ou na comemoração da Páscoa, como ficamos conhecendo, o cordeiro simbolizava o Cristo, simbolizava o sacrifício de Cristo, simbolizava Jesus sendo sacrificado. Sempre foi assim. João Batista, quando encontrou Jesus, declarou a alguns dos seus discípulos: Eis aí o Cordeiro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro verdadeiro. Quando Jesus foi morto, o Cordeiro foi sacrificado, não precisava mais haver o simbolismo. Quando Jesus foi morto, seu sangue foi derramado. Não precisava mais haver o simbolismo do vinho. E Jesus então se tornou tanto o Cordeiro quanto o sacerdote, o sumo sacerdote. Ou seja, ele se entregou, ele se sacrificou para a remissão dos nossos pecados. Nós não temos, então, como comemorar a Páscoa. Na Páscoa existem os elementos que nós conhecemos como cruentos. Era o corpo do cordeiro mesmo que simbolizava, era o sangue do cordeiro que era derramado, que simbolizava, até que esse sacrifício cruento se cumpriu em Jesus na cruz do Calvário. E na ceia, então, os elementos não são cruentos. O elemento, o corpo do cordeiro foi substituído pelo pão, o sangue do cordeiro foi substituído pelo vinho. E o sacrifício de Jesus foi uma só vez. E ele, tendo se sacrificado uma só vez, ele continua nos remindo do nosso pecado. O sangue de Jesus continua nos purificando do nosso pecado. Ele uma vez só foi sacrificado, uma só vez, como diz o autor da carta aos Hebreus, entrou no santuário, sacrificou-se a si mesmo, sendo que o sacrifício dele não precisa ficar sendo repetido. A ceia não é uma repetição do sacrifício de Cristo. E então nós precisamos cortar realmente o vínculo com a tradição. Precisamos cortar o vínculo com o judaísmo. Não com os mandamentos de Deus, mas com aqueles rituais simbólicos que simbolizavam a vinda do Cordeiro, porque o Cordeiro já veio. Que Deus possa nos abençoar
e que nós possamos ter essa visão tão clara de que realmente a Páscoa não faz parte das comemorações dos discípulos de Jesus Cristo, do povo chamado cristão. Amém.